Bom dia mesmo, queridos ouvintes da nossa Mundial. Bem-vindo, bem-vindo mesmo ao seu programa, o nosso programa Caminho Profundo, o cérebro emocional em terapia, caminho profundo, sem psicanálise e nem medicamentos. Caminho profundo, caminho, o caminhar eterno da vida, onde o destino é o próprio caminhar, a eternidade da vida. Esse é o caminho. Profundo. Profundo. Porque quanto mais profundo na estrutura da sua mente, mais ligado àquilo que não muda, aquilo que funciona e pronto. A profundidade falada aqui envolve entrelaçamentos de redes neuronais e sinapses que simplesmente se transformaram em matéria-prima ou funcionam como se fosse memória celular. Por isso é profundo. A profundidade está em toda a história da herança evolutiva da percepção. Por isso, caminho. O eterno caminhar da vida. E profundo. Tão profundo, tão intrínseco, tão real e absoluto, tão garantidor de você e pronto. E muitas vezes, tantas vezes, e na maioria das vezes, além de você e apesar de você. Você tal qual se põe, ou se entende, é uma busca permanente da integração de você com toda a história da vida em você, com tudo aquilo que é evolução durante bilhões de anos. E durante todo o período da evolução do pensamento, desde antes de qualquer desde, até hoje, faz e não consegue evitar. Percebe a realidade e se antecipa a ela, traduz de um jeito e constrói respostas funcionais, adaptativas, para garantir o valor biológico de você e pronto. Independente daquilo que você acredita ou desacredita. Esse é a estrutura mais profunda, decisiva, contínua, permanente da expressão maior da natureza divina. O viver e pronto. Isso é você. É você de um jeito que basta, que preenche e tal. Ao longo de toda a construção do pensamento, e o pensamento como recurso garantidor de certa espécie, porque se não faz qualquer coisa, não ia em frente e pronto. E esse braço evolutivo da vida se envolve cada vez mais na descoberta de algo diferente, especial, e com muito suor e sofrimento foi se dando conta da construção neurobioquímica fisiológica do ato de pensar. E pensar, naquele instante, naquele período, era tudo que mais se precisava para a vida continuar de determinada espécie. E pensar o atributo, de repente, de passar e parar na sua frente as imagens e as sensações de alguma coisa que você simplesmente sobreviveu e se safou dela. Repassar quase quadro a quadro, passo a passo, e colher movimentos e ações possíveis e, ainda, construir para frente o mecanismo garantidor para que nunca mais seja submetido àquilo, ou para quando se for confrontado com aquilo, disparar uma resposta ampla, adaptativa, garantidora da eternidade da vida. E tudo fantástico, fabuloso e pronto. A consciência da experiência, o conhecimento da experiência e a descoberta de como construir mecanismos autossustentáveis, garantidoras da vida, para que a vida em você se antecipe a qualquer perigo e siga em frente com a única função real da vida, a eternidade do viver. Isso é você, e você de verdade. Isso é o teu caminho profundo.
É natural que ao longo de toda a evolução, através do pensamento, que os conflitos vieram, os confrontos vieram dentro da gente, porque ainda está em curso a construção de algo que a humanidade, enquanto ser humano, não desenvolveu o suficiente. É se perceber o gestor de toda essa estrutura vital da eternidade do viver. Esse eu tão propagado, tão falado, tão discutido, tão pedido e tão travestido tantas vezes, quando tantos conceitos na vida pensada vão se mudando com a velocidade que o pensamento permite. Esse gestor que integra tudo, que percebe, sente, contata a estrutura mais profunda evolutiva dos seus mecanismos viscerais, instintivos, de garantir com que alguma ação seja feita e, ao mesmo tempo, cabendo a ela, enquanto consciência em construção, levar-se e deixar-se perceber e mostrar-se conhecedora do ambiente real que ela construiu, o ambiente da vida pensada, onde a vida precisa, e como precisa, fazer o que sempre fez, sobreviver e pronto. Então, conflitos, impotências, incapacidades de resolver qualquer coisa, de decidir qualquer coisa e fazer qualquer coisa, estão na base dessa estrutura. O conflito é entre uma demanda intrínseca, visceral, inconsciente, quando a sua estrutura consciente não se aposta do ambiente construído por ela e não garante o viver e pronto. Então, a vida em você não abre mão jamais de fazer tudo aquilo que ela aprendeu e pronto. Daqui, os conflitos, os bloqueios. Daqui, a estrutura carregada de distúrbios psicoemocionais, todos eles transitando pela depressão clássica, né? A depressão é a coisa mais terrível, mais destrutiva, né? Mais simbologia da incapacidade de um sistema se apossar-se de si e da vida. Todas as depressões classificadas e catalogadas pelos sintomas de quantas maneiras sejam possíveis, seja a depressão geral, a depressão clássica, a depressão pós-parto, distimia, bipolaridade, enfim, títulos que cada vez mais vão ficando insuficientes e mudados e atualizados pelos manuais mundiais que contemplam essas questões todas. As questões envolvendo a expressão maior funcional da vida, que é a sexualidade, ligado instintivamente com o princípio da vida. Enfim, isso é a seu respeito. E, de novo, não importa mesmo se você acredita ou desacredita. É assim que a vida tem feito. E por isso que Caminho Profundo permanece sempre atual e presente. Por isso é o cérebro emocional em terapia, em descoberta. Porque uma terapia é uma descoberta, é um processo de ampliação e construção. Qualquer terapia que se afastar disso, ela está sendo pontual, funcional, para resolver qualquer coisa num dado momento, num determinado segmento da sua mente. E por isso que a amplitude do termo terapia transcende a quase tudo que a gente está acostumado. A terapia, na verdade, é um encontro interior de todo o seu caminho profundo, de toda a integração desses níveis todos, e que envolve habilidades, capacidades funcionais para você transitar em qualquer ambiente, para você conhecer e conhecer de um jeito profundo, automático, instantâneo, o ambiente onde a vida acontece. Esse é o caminho, o seu caminho profundo. Você, e eu repito aqui, enquanto propriedade, porque você é essa estrutura construída durante bilhões de anos de evolução, e você, enquanto o gestor que emerge dela, sem conflito nenhum com a sua parte consciente, né? E você, a consciência maior, o todo maior, porque a vida é sempre um todo.
Dividir a vida em partes é só um jeito de tentar esgrimir a vida, de colocar a vida e de secar a vida. Mas a vida é a eternidade do viver. É você e pronto. Isso basta, isso preenche, isso é decisivo. Isso é a seu respeito. Experimente e comece agora. Assim, 50 41 8000. Comece agora. Ligue 5041 8000. WhatsApp 95021 2234 ou pelo site caminhoprofundo.com.br. Estamos de volta, queridos ouvintes, e você está ouvindo o Caminho Profundo, o cérebro emocional em terapia, e o Dr. Bispo, uma vida inteira dedicada desde sempre à percepção, à construção de como a vida em você garante a vida, de como bilhões de células nervosas, trilhões e trilhões de combinações em vários níveis do seu sistema nervoso faz o que precisa fazer. Aquilo que é a função maior, garantir e buscar a eternidade do viver. Encontrar e se antecipar o tempo todo ao ambiente que está fora de você, onde a vida acontece. E construir bases sólidas de habilidades e capacidades funcionais garantidoras da vida para você se adaptar ao ambiente onde a vida acontece. E no caso, é bom que você entenda, no caso da vida pensada, do ser humano, o outro, aquilo que ele imagina ou constrói neuroticamente que se passa no outro, o que o outro representa, consciente, subconsciente, pré-consciente, inconsciente, inconsciente cognitivamente, de risco para ele. A necessidade existencial, funcional, construída desde a infância, de se submeter ao julgamento, à comparação, à aceitação do outro. E aí, tal qual um festival de moda, você tem vários distúrbios catalogados pelo comportamento, vem abaixo a autoestima, vem uma série de coisas que a gente traduz, avalia comportamento percebido por todo mundo, traduz de alguma coisa e se esquece de envolver-se, de perceber-se, de penetrar-se profundamente no seu caminho profundo e descobrir a ponte decisiva, o religare, de ampliar a percepção e tornar você, enquanto regente de você mesmo, cada vez mais adaptativo em relação ao mundo. Cada vez mais a tua percepção construída no seu cérebro, o mundo possível desenhado no seu cérebro, represente uma distorção mínima possível da realidade fora de você. Então, aqui tem a paz, tem a eternidade, tem o viver, tem a saúde e tem a libertação de todos os distúrbios psicoemocionais catalogados desde há tanto e há tanto tempo. Esse é o caminho, o seu caminho profundo. E você está aqui conosco na Rádio Mundial, no FM 95.7 e no AM 660. E com seu celular, onde você estiver, basta que você entre no site da radiomundial.com.br e acompanhe ao vivo mesmo, a nossa programação. Acompanhe o seu caminho profundo. De novo, não importa se não foi feito antes. Antes é uma concepção cartesiana do pensamento. Antes e depois é a tortura total de toda a mente, empurrada para um futuro incerto, construído pela fantasia de um sofrimento destrutivo num tempo contado como passado. Você não é antes nem depois. E muito mais do que agora. Você é o que a vida é, sempre. E sempre basta. E sempre não importa. Jamais se não foi feito antes. Comece e comece agora. Assim, 50 41 8000.
Comece agora. Ligue 5041-8000. WhatsApp 95021-2234. Ou pelo site caminhoprofundo.com.br. Estamos de volta, queridos ouvintes, e você liga no 5041-8000 e a sua ligação é registrada, e saiba que a sua ligação representa a sua permissão para que possamos retornar a ligação e aí sim conversar pessoalmente com você sobre tudo aquilo que o seu caminho profundo tem para você, sobre tudo aquilo que teu cérebro emocional está ávido de poder dividir com você, está ávido de se aproximar da consciência, e é tempo de seduzir a sua consciência para poder integrar-se, descobrir-se, envolver-se de uma maneira inteligente e gestora da vida em você com o seu caminho profundo. Memórias profundas, rápidas, decisivas, marcadas e construídas no intrainconsciente cognitivo desde que você foi fecundado, foi construído. E fecundado é forte, porque a união interna no interior do corpo da sua mãe, o primeiro território funcional adaptativo, onde a vida traz toda a memória celular suficiente e adequada para desenvolver-se, para apropriar-se, enfim, e para construir você física, biológica, bioquimicamente. Perfeito. Aquilo que a vida sempre fez e vai continuar fazendo. E no momento em que você aflora do ventre da sua mãe, aí sim você entra em contato com tudo aquilo que você vai construir, perceber, tudo aquilo que diz o ambiente do outro, da vida pensada. E você nem sabe que precisa saber, seja lá o que for, do que for. E não dá para você adiar a construção da sua identidade. A identidade é inerente a você, ela é funcional a você, ela é ligada ao valor biológico existencial de você, e a cada instante, antes mesmo da primeira mamada, o tempo todo, começa a construção da sua identidade no ambiente da vida pensada. E uma identidade que tem que suprir e garantir necessidades de memórias celulares que ela traz. E durante um longo período. E Bernardo, você vai descobrindo e construindo coisas sem nem saber fazendo, construindo crenças e condicionamentos funcionais como se fosse memória celular, absolutas, porque não há sensor nenhum de avaliação. Você é a própria experiência em construção no ambiente do outro. Esse é o caminho, o teu caminho profundo. E passo a passo, em cada passo, à medida que você vai inserindo e contracenando com o ambiente do outro, você vai ampliando possibilidades e fazer distinção. Então, do intrainconsciente cognitivo, que funciona com memória celular, logo você vai se encantar e se envolver com algo acontecendo em você, sem você nem saber, a construção do inconsciente cognitivo. Já há recursos da vida pensada, já há princípios das leis e das regras construídas e percebidas pela sociedade para você se adaptar a qualquer coisa. E já crescidinho, em algum momento, um outro estágio, o subconsciente. Agora você já tem vários recursos inconscientes que têm a transição por percepções da vida pensada, da vida codificada, da vida construída através da religião, dos valores morais e das leis e dos princípios para participar desse condomínio. Então é subconsciente, está abaixo da consciência, é forte, mas está tão próximo da consciência que a gente até muitas vezes tem lance e tem insights sobre ele. E depois, a maravilha desse sistema te oferece o pré-consciente,
aquilo que você acredita que está pensando e falando, que é só consciente, e quando na verdade é algo subconsciente que aflora e se ajusta a princípios conscientes. E a parte consciente, racional e lógica, aquela cartesiana, aquela que precisa entender, de fato, os princípios de causa e efeito que regem a vida nesse grande condomínio do pensamento. A integração disso tudo diz respeito a você, de fato. A posse de você, a construção enquanto gestor, porque o objetivo funcional em qualquer etapa é a eternidade do viver, mesmo que a sua parte consciente, racional e lógica se distancie tanto do envolvimento, da posse, da integração e de permitir que esse eu gestor aflore de uma maneira envolvente, dominadora e construtora da eternidade em você, da paz em você, do seu caminho profundo. Experimente. E comece agora. Assim, 50 41 8000. Comece agora. Ligue 50 41 8000. WhatsApp 9 50 21 22 34. Ou pelo site caminhoprofundo.com.br. Estamos de volta, queridos ouvintes, e você está ouvindo o Dr. Bispo, ouvindo o programa Caminho Profundo, o cérebro emocional em terapia, sempre presente e atual, porque é o jeito que a vida sempre fez. E Caminho Profundo não se afasta jamais do princípio organizador decisivo e de tudo aquilo que a neurociência, a neuropsicobiologia, a neuroanatomia tem oferecido o tempo todo como a vida, como um sistema nervoso guardião do viver em você se manifesta o tempo todo. E por isso é sempre nova, presente e atual. Jamais mesmo a terapia Caminho Profundo se afasta disso. E se afasta dos recursos naturais e espontâneos que ao longo de toda a evolução a vida usou e o cérebro emocional se apossou por inteiro. A capacidade de forte concentração, de alteração de consciência, que popularmente é conhecido como hipnose, e a capacidade de revisitar percepções marcadas em vários sítios no teu cérebro, na busca da melhor combinação possível para antecipar o perigo, para preservar a vida e para determinar ações, reações, sentimentos e comportamentos. Por isso que a hipnose e regressão, percebida como é em Caminho Profundo, como um recurso natural, espontâneo e evolutivo, sem poderes especiais nem nada. Regressão e hipnose jamais é terapia, mas é poderoso como um raio laser, que é através desses recursos que o seu caminho profundo foi construído desde que você nasceu, e é através dele que é possível, e como é possível, ampliar sua percepção e organizar a sua vida na direção da paz, da tranquilidade e da solução definitiva de tantas e tantas questões que assolam, perturbam e roubam a qualidade do viver, da expressão do viver. Roubam ainda no tempo de hoje a busca do prazer e pronto. Porque o maior prazer é se livrar da tortura, da ameaça da vida. Se livrar da dor ainda é o maior prazer possível que limita o ser humano. Por isso que os momentos de felicidade são tênues. E é por isso que o conflito permanece tão presente. Esse é o caminho, o seu caminho profundo. Se ocupe dele. O nosso querido Pedro, aqui na minha frente, de uma maneira sutil, mais firme, decidiu que é hora de ir em frente. Então é certo, daqui uma semana, nesse mesmo dia e horários, juntos outra vez. Eu, você e o talento do Pedro aqui na minha frente. Bom dia mesmo.